um pão de trança. Pão de trança. Esse aqui é uma trouxinha de frios. Trouxinha de catavento. frios, catavento. Olha isso. É. Gente, e esse aqui? Esse é um pãozinho de pétala, eu falo, porque eu vou Pãozinho cortando de e fazendo as pétala. pétalas. E esse Aqui aqui? tem enroladinho. E esse é o mesmo desse aqui, que é uma trouxinha de frios, Mas né? um formato diferente. É uma trouxinha de frios igual a esse. E aquele ali é uma barquinha. Eu vou ensinar a barquinha. Esse aqui é a barquinha? Esse é a barquinha. Eu vou ensinar a barquinha, vou ensinar esse pão de trança e vou ensinar... Eu esqueci. Esse aqui tá quentinho. Esse é o que eu esquentei. Ai, meu Deus. Foi que apitou aquela Foi que hora? tava ficando pronto aquela hora. Quem tá comigo desde o começo do programa? Ai, tá até quentinho mesmo, viu, gente? Esse tá quentinho. Gente, vai sair fumacinha aqui. Esse tá bem quentinho. Quer um guardanapinho? Ah, eu vou pegar com a mão mesmo. Ai, é que tá quentinho. Ele tá quente, ele tá quente. bem... Eu assei ele agora. É com brócolis. Esse é com brócolis. Olha isso. Brócolis, um tomatinho cereja. Meu Deus do céu. Gente, o bichinho tá quente. Diretora, eu vou começar experimentando enquanto tá quente. Meu Deus. A massa tá com uma casquinha crocante. Como você conseguiu isso? É. Na verdade, essa massa é uma massa específica para fazer no forno de casa. Porque algumas pessoas falam, nossa, mas tem que ensinar umas receitas mais para caseiras mesmo. Essa é uma massa caseira. Com essa massa você faz desde uma pizza no forno de casa até vários formatos. Hoje eu queria falar sobre isso, sobre os formatos dos salgados especificamente. E aqui você, a mesma massa? A mesma massa, todas são a mesma massa. Tem esse aqui que parece uma conchinha, tá vendo? Ó. Ah, que o meu cozinheiro tá segurando? Parece uma concha. Esse aqui são umas pétalazinhas. Nossa, parece uma concha mesmo. É. E é fácil? Você vai ensinar isso aqui também? Vou ensinar, eu vou ensinar então, essa bora modelagem. Começar, menina. Vou ensinar essa modelagem e vou ensinar essa modelagem hoje. Então, bora aprender. Bora Gente, lá? mas tá bom demais. Olha, eu vou fazer o seguinte, com todo respeito ao trabalho dela, eu vou ficar aqui só prestando atenção, viu? Olha isso. Essa massinha é uma massa fácil. Ela tem um pulinho do gato que eu quero explicar, que é para ela ficar com uma leveza um pouco maior. Porque o que acontece geralmente quando a gente faz essas massas em casa? A gente faz com bastante fermento e a gente deixa a massa crescer muito pouco e acaba ficando com gosto de fermento. E no meu trabalho, uma das coisas que eu sempre prezo é a questão de saúde, é a questão de ter um sabor mais caseiro. Então essa massa, o que eu faço com ela? Primeiro eu vou falar os ingredientes, tá? Uma farinha de trigo comum, tipo 1, que tiver em casa, diferente da pizza, não precisa ser uma farinha de trigo muito forte. Essas farinhas que a gente usa para bolo, farinha de trigo normal, tá? 500 gramas de farinha de trigo. Aí eu coloco nesses 500 gramas de farinha de trigo uma colher grande de sopa de açúcar. Fermento biológico, que pode ser esse sequinho, aí eu uso 10 gramas, ou aquele em tabletinho que a gente compra na padaria, que é o fresco. Aquele, né? Tem que ser 30. Aquele tem que ser 20 gramas. 20 gramas. Então 10, 10 desse e 30 daquele. Olha, a Rita já é das minhas alunas. E eu coloco 10 gramas de sal, tá? Porque toda massa tem que ter, né, um salzinho para dar uma equilibrada no sabor. Coloco 2 colheres de sopa de manteiga, 300 ml de leite ou uma xícara grande de leite e 3 ovos. Eu falei para você que essa massa tem um pulinho do gato. O que é? Eu pego 3 colheres da minha farinha de trigo, da farinha de trigo que eu vou usar na receita, misturo com o açúcar, com o fermento e com o leite. Eu faço isso antes de começar a minha receita. Eu faço essa mistura e eu deixo esse fermento crescendo aqui por aproximadamente 30 minutos até 1 hora. Por quê? Porque esse fermento vai se desenvolver melhor nessa massa e vai dar uma leveza maior quando eu for fazer a massa propriamente dito. A gente chama isso aqui de pré-fermento. Por isso que essa massa fica levinha desse jeito? Por isso que ela fica leve desse jeito. E ela fica com uma casquinha crocante. Exatamente. O que dá a casquinha crocante nela é ter um pouco de manteiga. E é esse pré-fermento que a gente fala. Então, tá vendo? Ó, eu tenho uma misturinha aqui, ó, não precisa nem se preocupar em misturar muito. Eu tenho uma misturinha aqui de açúcar
fermento, farinha de trigo e leite. Isso aqui eu deixo descansar. Vocês vão ver que ele vai crescer, dobrar de tamanho. Então, esse é o pré-fermento que eu vou usar na minha receita. Depois eu vou misturar o restante da farinha, os ovos, a manteiga e o sal e vou sovar essa massa toda com esse pré-fermento. Então, o fermento já vai desenvolvido para a massa. Gostei eu não disso. levo todo aquele peso que o fermento tem para a minha massa. Ele dá um sabor diferenciado, esse pré-fermento. Então, se você puder descansar esse pré-fermento um pouquinho mais, 1 hora e meia, você depois nem vai ter tanto tempo de fermentação da massa. A massa vai fermentar mais rapidamente, porque o processo já foi iniciado aqui. E aí ela acaba se tornando uma massa mais leve. Isso é um pulinho do gato. Aí quando você quiser fazer uma massa mais levinha, qualquer pão você pode fazer com essa técnica. Miau. De pré-fermento. Miau, pulo do gato aceito aqui. Você vai ter essa massinha aqui, ó. Eu tenho certeza, desculpa, Adri, mas Sim, eu claro, tenho que fique dizer tranquila. o seguinte. Tem algumas pessoas que eu amo de paixão, mas estão simplesmente morrendo de inveja. E hoje a gente já falou do texto, não é para ter inveja. Estão aqui na minha orelha assim, chega, já comeu muito, não é? Chega. Ó, com todo amor e carinho, ó. Que delícia, Não é? Adri. Tô provocando? Eu nem posso muito. A minha condição física não me permite comer mais, porque se deixar a gente come. Nossa, Isso aí é você come difícil com parar. refrigerante, você come com cafezinho, com café com leite. Purinho. É purinho, assim, sabe? Nossa, delícia. Essa massinha purinha, o meu pessoal em casa, eu faço só o pãozinho sem nada dentro. O pessoal em casa come com uma manteiguinha, sabe? Bom, a sua massa vai ficar como essa aqui, ó, que eu já tenho pronta, fiz para trazer pra gente já prontinha, para vocês verem a consistência que ela tem que ter. É uma massa, costumo falar que é ponto de durex. Por quê? Porque ela quer grudar, ó, mas não gruda. É a mesma coisa de colocar a mão num durex. Ó, Filha, quer já grudar nem e existe não mais. gruda. Só da Não existe mais durex? Só a gente que conhece? Só a gente que conhece. Mas eu tenho certeza que o Carlos conhece, o Vart conhece. Não conhece, Vart? Gente, quem não souber o que é Leão, durex, sei. pode pesquisar no Google que vai encontrar. Você vai pegar a sua massinha, depois de prontinha, sovada, ela vai ficar com essa consistência. Você vai cortar essa massa, vai fazer aqui um canudinho e vai cortar essa massa em bolinhas de aproximadamente 70, 80 gramas. Depende da quantidade de massa que você gosta. Os meus salgados todos eu fiz com 70 gramas de massa, tá? Então, ó, você tem aqui um charutinho. Ah, chefe, preciso ficar pesando bolinha por bolinha? Não. Você corta a primeira, pesa e depois as outras você faz mais ou menos aqui na mesma medida. Ó. 70, 80 gramas. Se quiser um salgado maior, se quiser um pão maior, fica a seu critério. Corta as bolinhas do jeito que você acha, com a quantidade que você acha que vai ficar legal para o seu salgado. E aqui você vai fazer realmente bolinhas redondinhas para ela poder crescer. Então o que você faz? Você vem aqui, segura essas bolinhas aqui com a sua mão, amassa elas aqui. E aqui você faz isso, ó. Ó, o movimento desses dedos, você vai fazendo isso nelas, ó. Por que é legal fazer com as duas mãos? Porque se você for vender e você ficar fazendo com uma mãozinha só, vai levar um tempão, né? Então, produtivamente, você aprender... Levei um tempão para ter essa coordenação motora aqui. E ela faz pra dentro. Faz aqui, ó, pra dentro, as duas bolinhas. Ó. Sempre com esses dedos trabalhando aqui, você tem as suas bolinhas aqui, você ó. nem usa. O indicador quase não usa, é mais aqui assim, ó. Tá vendo? Você tem a sua bolinha pronta, ó. Então, você vai fazendo bolinhas. E essas bolinhas você vai deixar crescer até elas dobrarem de tamanho, aproximadamente, tá? Então, ó, fez bolinhas aqui, tá vendo? Mais umas aqui para o pessoal em casa ver, ó. Tô fazendo rápido, vou fazer mais devagar, ó. Vai amassando aqui. E girando. E girando. Uma outra forma é fazer isso, ó. Uma conchinha com a sua mão e vai fazendo isso. Mas a outra primeira ficou mais bonitinha. É, então. Eu tenho mais prática em fazer com a outra, ó. É a mesma forma que a gente faz o boleamento de esfirras também. Ó, fez aqui. Meu pão já tá acabando, Dri. Aham, mas pão não falta. Gente, ele era grande. Pão não falta Meu aqui. Deus, nem bem que hoje é sexta-feira. Vou passar o sábado e domingo sem comer. Ah, vá. Exagerando, Exagerando, né? né? Exagerando. Sem comer mais uma dúzia, né? Bom, essas bolinhas depois de crescidas, elas vão ficar assim, ó. Tá vendo? Então, ó, ela não chega a dobrar de tamanho, porque ela é tão leve. Se você pegar uma bolinha dessa aqui, se você pegar essa forma que você vai ver a leveza que ela tem.
dessa massa. A Você mãe da colocou gente no falava. fundo que tá brilhando? Eu passei um pouquinho de azeite para não grudar na forma. Não grudar na tá? forma. Então Tá. eu passo, às vezes, eu até pego. Se você não tiver um pote com tampa, gente, uma dica. Pega isso aqui, coloca por cima, assim, abraçando ela, ó, para essa massinha não ressecar na hora de crescer. Tá? Então, na hora que você colocar as bolinhas aqui para crescer, Quer dizer, joga não um coloca em plastiquinho qualquer desse em lugar e cima. deixa secando, Não, não. porque ela seca, tá? Posso fazer e deixar para o dia seguinte? Pode fazer e deixar para o dia seguinte. Porém, lembre sempre de cobrir com plastiquinho e de conservar em geladeira. Para interromper Porque a geladeira é onde crescimento. interrompe esse crescimento. Uma Entendi. geladeira mais fria que você tiver, você interrompe esse crescimento. Tá? Então, quero fazer a massinha, vou fazer as bolinhas assim, não vou deixar crescer hoje. Pega essas bolinhas, coloca na vasilha, cobre com plástico e leva para a geladeira, para o freezer, para o refrigerador. E aí você vai ter salgado para comer aí no dia seguinte, no outro dia. Isso aqui pode ser até congelado, tá? Essa bolinha do jeito que está aqui, Assim, crua? sem crescer, você pode colocar em saquinho plástico ou potinho e congelar. Ela dura mais de 6 meses em geladeira. Então eu, por exemplo, sempre tenho esfirra na minha casa. Mas tem que é basicamente o mesmo processo. Mesmo sem crescer. Aí, como que eu faço para tirar? Aí você vai tirar, vai deixar ela na geladeira até descongelar, numa geladeira que abra, que não seja uma temperatura tão fria, ela vai descongelar. Depois você tira da geladeira e deixa, ela vai crescer, porque o fermento não morre em temperatura fria. O fermento só morre em temperaturas altas. Então você pode pegar isso aqui, congelar e você vai ter sempre salgado na sua casa. Eu sempre tenho. É aquele jeito igual o bife, que a gente coloca tudo separadinho na forma, congela, depois pode colocar num saquinho? Pode colocar num saquinho. Eu faço isso na minha casa. Eu coloco todas, eu tenho saquinho plástico pequenininho, então o que eu faço? Eu coloco todas no saquinho plástico, assim, pequenininho, levo pro congelador, deixo virar aquelas pedrinhas de gelo, depois eu ponho tudo no saquinho e congelo. Igual a gente compra salgado congelado, sabe? Desse jeito. Dá pra você... Prático demais. Dá pra você congelar o salgado pronto também, tá? Depois que você fez e montou o salgado, você pode congelar ele pronto também. Pré-assado, dá pra congelar. Então é uma massa extremamente versátil, essa massa que eu tô trazendo aqui pra vocês. Amei. Tá? E aí, existe uma coisa bastante importante que eu queria frisar hoje, que são as modelagens. Por quê? Porque esfirra aberta, esfirra fechada, joelho, aquele rabo de lagosta, isso aí todo mundo vende, todo mundo faz. Então, se você entrar no Instagram hoje, você vai ter salgados muito parecidos. E o que as pessoas... Primeira coisa que elas... quando a gente faz gastronomia, uma máxima muito conhecida é assim, a pessoa come com os olhos, não tem jeito. A pessoa come com os olhos. Então, às vezes, você vai usar a mesma massa, as mesmas coberturas, mas você vai ter outros formatos que vão chamar atenção. E aí você vai vender com maior facilidade. Como aqui para nós hoje. Como eu fiz Olha, aqui. A gente estava mostrando aqui agora, um diferente do outro. E aí você pensa assim, nossa, que sabor é esse? Como eu estava aqui. Mas e esse? E esse? A gente quer mais. Depois que você experimenta, então, aí que você quer mais mesmo, ó. Eu não usei nem 1,5 kg de massa para fazer toda essa quantidade de salgados. Ó. Nem 1,5 kg de farinha de Rende? trigo. Muito. Então, assim, é um produto relativamente barato que, se você souber usar a criatividade, você vai se destacar da concorrência, vai sair na frente e vai nadar de braçada. Eu quero ensinar algumas modelagens aqui hoje. Gostei. Temos tempo? Um tantinho. Então vamos. Vou ensinar pelo menos um de cada aqui, de três modelagens que eu gosto bastante. Abri aqui meu disquinho. Pode dar uma enfarinhadinha na mesa, embora não precise, tá? Mas eu sei que o pessoal de casa gosta de dar uma enfarinhada na mesa. Então, você vai fazer um círculo aqui. Essa é a primeira modelagem, que é uma modelagem barquinha, que eu gosto bastante, porque assa muito bem, tá? Vou colocar aqui o meu recheio, né? Diferente da pizza, esses salgados têm recheio. A pizza não tem recheio, pizza tem cobertura, né? Salgado tem recheio. Vou colocar aqui, vou colocar uns tomatinhos aqui para aparecer do lado de fora. E aqui, o que eu faço? Eu dou um pequeno corte aqui. E dou um pequeno corte aqui. E depois eu venho com isso, ó. Abraço aqui, prendo aqui, ó, venho aqui, abraço esse aqui e prendo aqui embaixo, ó, e fecho a minha barquinha aqui. Olha, que legal! Tá? Então, essa é uma modelagem que eu gosto bastante, porque ela assa muito fácil, né? Depois a gente vem aqui, pincela com um ovinho, tá? Esse meu ovo tem um pouquinho de leite.
Pode fazer com água também, não Inclusive tem uma problema. pergunta, eu não achei a pergunta aqui ainda. Uma pinceladinha. Quando você acha, eu vou fazendo a minha próxima modelagem aqui, Ok. tá? Próxima modelagem aqui, eu gosto de chamar de treccia, que é trança italiano, ou trança, pão de trança, como preferirem, tá? Eu faço um oval. Pode ver que eu abro tudo com a mão, tá, Rita? Tem gente que gosta de abrir com rolo, tem gente que gosta de abrir... Quem não tem o rolo, abre com uma garrafa bem limpinha, não tem problema. Eu já tenho mais facilidade em abrir com as mãos, já tô mais habituada com a massa, eu abro com as mãos mesmo. Esse já não é um círculo, é um retângulo. Esse é um ovalzinho, né? É um meio oval. Um oval. Então Oval, a gente tá. puxa um ovalzinho aqui e vem, põe um queijinho aqui. Coloca um queijinho, uma coberturinha aqui no meio, tá? A Fernanda Ramos está perguntando se os ovos que são colocados depois na hora de produzir a massa, se são, eles têm que estar em temperatura ambiente. Não necessariamente. Não. Não Quem guarda o ovo necessariamente. na geladeira pode não tirar tem e problema, colocar. pode tirar e colocar. Ok. Geralmente o ovo precisa estar em temperatura ambiente quando ele precisa ser emulsificado, né? Nesse caso, a gente vai bater ali, o fermento já tem um calor próprio, a farinha já tem, então não tem problema, tá bom? Depois eu vou cortar aqui, ó, as lateraisinhas. Corta com a faca, tá, pessoal? Com o rolinho de pizza, não tem problema, não precisa ter o equipamento certinho. E vou fazer uma trancinha. O importante é cortar. Pronto. E vou fazer uma trancinha, ó. Vou puxar esse pra cá, trouxe, prendi aqui. Puxa esse pra cá, trouxe, prendi aqui. E aqui eu vou fazendo o meu salgado trançadinho aqui, ó. Ó. Viu que bonitinho que fica? É esse aqui? Não, é esse aqui de cima, É esse né? de cima, isso, esse aí. Esse aqui. Esse aí. Olha, fica muito lindo. Prendi aqui. Tá aqui. Pode fazer do tamanho que você quiser, dependendo da quantidade de massa que você tiver, tá? Eu geralmente gosto de dar uma entortadinha nele assim, pra dar uma... fazer um charminho, né? Uma frescurinha, né? Que a gente adora. A gente adora fazer coisa bonita, né? Depois você pode... E gostosa. E gostosa. Passa um ovinho, pode jogar um queijinho por cima depois para dar uma gratinada lá no forno, tá? E temos tempo para mais um. Por último, esse é um quadrado, tá? Então esse aqui a gente faz um quadradinho mesmo de massa. Reparem que eu abro tudo com a mão, porque eu e a massa já temos uma familiaridade, mas você pode abrir aí em casa, não tem problema, pode abrir com rolo, tá? Faço um quadradinho aqui. Esse quadrado eu faço um corte aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aqui, esse ladinho, ó, eu corto em tirinhas. Esse já é um pouquinho mais detalhado, mas eu adoro. E esse aqui, ó, eu fiz 3, 6, 7. Aqui eu vou fazer a mesma, tentar fazer a mesma quantidade. Vai ficar 6, tá? Então, o que que eu faço aqui agora? Eu venho com o meu recheinho, ponho desse lado, venho com esse aqui, puxo aqui por cima, prendo bem aqui, tá? E aqui, eu vou puxando essas tirinhas, ó. Puxa, é que o meu cortador não me ajudou muito, mas eu vou puxando essas tirinhas pra cá, ó. Ah, por isso que dá esse formato de concha. Por isso que dá esse formatinho de concha, ó. Você vai puxando as suas tirinhas pra cá. Ó. Um de um lado, outro de outro, ó. Aqui. Deu uma tirinha a mais aqui, então eu vou trazer as duas, tá? Pra gente finalizar. E você vai trazendo aqui a sua conchinha, ó. Depois você só pega aqui e ajeita ela aqui na sua mão, ó. Aí você tem um salgadinho. Eu não cortei muito bem, meu cortador não me ajudou. Mas ele fica um formatinho diferente, tá vendo? Gente, pensa nesse formato que ela deu, você que mora em cidades praianas. O Brasil tem uma costa quilométrica. Você vai fazer com camarão? Mas tem, então, eu pensei nisso agora. As cidades praianas, ou cidades, estabelecimentos, ou pessoas que têm aí essa habilidade para fazer coisas com frutos do mar, com camarão, como a Adri Moraes, a chefe Adri Moraes sugeriu. Já pensou? E você faz nesse formato de concha? Ah, não é? Arrasou, hein?
Arrasou. E aí os sabores mudam, você sabe. Acho que eu já expliquei aqui, né, por quê. Mas os sabores mudam de formato para formato, sabia? Não. Porque a Não gente pode colocar tem... qualquer recheio. Não, na verdade, assim, você pode colocar o mesmo recheio nos três, que quando você for comer, você vai sentir sabores diferentes. Por quê? Porque na nossa boca a gente tem pontos diferentes de sentido. Então, por exemplo, a gente tem pontos pro amargo, pro doce, pro salgado, pro azedo. E aí, quando você comer nesse formato, ele vai atingir um ponto da sua boca que esse formato não vai. Olha que interessante. Então, talvez você sinta essa um pouco mais salgada, essa um pouco mais doce, por causa disso. Por isso que a gente tem copos diferentes, por exemplo, para bebidas diferentes, sabia? Porque o fabricante da bebida quer que a bebida vá no ponto onde ele quer que você tenha maior sentido, amargo, doce, azedo. E aí aqui, com esses formatos diferentes, se você fizer uma pizza, por exemplo, você nem vai achar que é a mesma massa. Então, bom, aqui nós estamos falando de pizza, de pães, de formatos, de salgadinhos, né? Que podem ser até a sua fonte de renda com a mesma massa. Mas a pergunta é... E se eu quiser colocar um recheio doce, eu posso colocar essa massa? Maravilhoso, maravilhoso. Colocar essa massa dá pra você fazer maçã, que eu amo, maçã com canela. Fazer uma tortinha de maçã. Banana. Se você fizer nesse formato aqui, por exemplo, e colocar ali dentro um creminho de confeiteiro, uma maçã bem fininha, um açúcar com canela, fica incrível. Joga um açúcarzinho por cima. Eu já fiz com doce de leite essa trança. Fica maravilhoso. Doce de leite com coco. Queijo com goiabada. Fica incrível, fica incrível. Minas Gerais, fala de com queijo de goiabada, a gente já lembra de Minas Gerais, não tem jeito. Gente, os contatos da chefe Dri Moraes estão aí com você. É só você copiar, depois vai lá, segue essa menina, curte o trabalho dela. Por favor. Né? Porque a Dri, ela faz um trabalho incrível, e isso faz por todo o Brasil. Então, ela sempre vai estar divulgando os cursos, vai divulgar onde ela vai estar, para que você possa acompanhá-la. De repente, ela vai para sua cidade. Olha que honra você fazer um curso com essa top mesmo da gastronomia da panificação. Eu agradeço. Amorzinho, Deus te abençoe, obrigada. Agora, esse que você fez de atum, você não fez ele não aqui? Não fiz, mas eu vou assar ele agora. Se você gosta de atum, vou fazer essas massinhas. Atum. Enquanto vai finalizando o programa, eu vou fazendo, deixo assando. Ai, que chato, gente. Eu vou ter que comer mais um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por isso que eu adoro vir aqui. Eu queria ir pro intervalo, mas eu não quero ir pro intervalo assim, né? Assim, ir pro intervalo. Ah, e essa aqui da conchinha? Pega essa da conchinha. Cadê o seu prato? Vamos mostrar a conchinha? Olha, deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Ah, e aí também você pode ser criativo, tá vendo? Ó. Tem o gergelinzinho em cima, ó. Olha o trançado, gente, como ficou, como fica lindo. E fica num formato de concha. Aqui dentro tem camarão, né? Já tá a concha aqui. Quem dera, né, agora. E nós vamos, ó, até que eu vou quebrar aqui só para vocês verem, ó. Ó o recheio lá, ó. Meu Deus! Intervalo! Um pãozinho da Dri Moraes e a gente volta já. Delícia. Obrigada, Dri! Obrigada, eu.